A H1N1 é uma pandemia. A pandemia é um tipo de doença que atinge mais de um país ou mais de um continente simultaneamente e que caracteriza-se por uma disseminação quase que mundial. A gripe H1N1, também conhecida como gripe suína, é provocada pelo vírus da influenza, semelhante ao vírus causador da gripe humana comum. Seu histórico de ocorrência ao longo do século tem levado milhares de pessoas a óbito. Em 1918, por exemplo, a gripe espanhola, também da mesma origem da H1N1, causou a morte de 20 milhões de pessoas, superando até mesmo a Primeira Guerra Mundial. Em 1957, surgiu a gripe asiática, a H2N2. Foi descoberta na China e espalhou-se pelo mundo em menos de 6 meses, resultando em 1 milhão de mortos. Em 2004, houve um surto de gripe aviária, também conhecido por gripe do frango. Em 2009, a gripe suína H1N1 teve seu primeiro caso confirmado no México. O nome gripe suína foi alterado pela Organização Mundial da Saúde para gripe A, pois o nome poderia afetar o comércio de suínos. A epidemia se alastrou para o mundo, se transformando em pandemia. O ambiente de produção desse vírus é, obviamente, a criação industrial intensiva, visando lucro, de porcos e aves na Ásia, primeiro foco, no México, sul da China, é uma bomba relógio. Já foi detectado esse H1N1, ele vem mutando, ele vem sofrendo mutações acompanhadas pelo mundo científico, não é novidade. Ou seja, é uma crônica anunciada. Já se sabia, e a OMS já sabe, que a produção de aves e porcos viraram incubadeiras de produção de vírus. Onde tinha 60, agora tem 1000, um por cima do outro. Tomando vacina desde a hora que nasce, hormônio de crescimento, antibiótico, antiviral. Então esses porcos são fragilíssimos. As condições ambientais são de filme de terror, porque a pessoa chega, aí tem uma lagoa de oxidação, como eles chamam, onde eles jogam dejetos, né, do esterco do porco, as carcaças dos porcos doentes, e aí tem... A produção agrícola, em 1930, era feita por produtores independentes. Hoje, ela é feita de uma forma integrada em grandes empresas. A agricultura, ela cada vez mais está se industrializando. Quando a gente fala, está montando o complexo agroindustrial, é isso. Aquela produção que era feita, independente, separada, espalhada no campo, hoje ela vai se concentrando dentro de uma grande empresa, organizada de uma forma hierárquica. Então, o sul da China, o México, o Brasil também está entrando nessa, entraram numa produção intensiva, que eles amontoam os porcos no menor espaço possível, com o máximo de química possível para obter, e a mão de obra super explorada, para obter o máximo de lucros possível. Segundo o Ministério da Saúde, de janeiro a junho de 2012 foram registrados 1.449 casos confirmados em todo o país, sendo 159 casos de óbitos. Destes casos, 1.117 foram na região sul. No Paraná, até este período, foram registrados 16 mortos. Na mesorregião centro-ocidental do Paraná, a CONCAN, também houve vários casos de H1N1. Dos 25 municípios, Campo Mourão foi a cidade com maior número de ocorrências, 34 no total, sendo um registro de óbito. Em 2009, houveram um número muito maior de casos e o que aconteceu? Houve necessidade do Estado, inclusive, equipar os hospitais com material nas UTIs, né, com respiradores nas UTIs. E também, como fugiu a quantidade do número normal de internações, o Estado liberou, nós falamos a IHAS, que é a Autorização de Internação Hospitalar, com uma série numérica especial para atender os casos de gripe, né, devido à epidemia. Feito reuniões com os secretários de saúde, com os médicos, enfermeiros,
os profissionais na área de saúde, visando informá-los com relação ao contágio da doença, a medicação a ser usada, a forma de medicação, o controle, né, com o isolamento, os pacientes que suspeitos, como que deveria se proceder, as ações também dentro do município e também com relação ao uso do medicamento, que no caso do Tamiflu, que o Estado forneceu. Nos casos que houver necessidade, a equipe também da regional se deslocou até o município para fazer essas reuniões. Então, no caso de uma pandemia, epidemia, os hospitais da Concan estariam preparados para estar atendendo todos esses pacientes? Isso, todos os profissionais foram orientados. Aqui, no caso, Campo Mourão, que ficou como retaguarda nos casos mais graves, porque aqui tem UTI. Então, os casos graves já iam direcionados para a UTI. Os municípios com os casos mais leves, eles davam conta do atendimento, mas quando agravava, aí já era automático a remoção deles aqui para Campo Mourão, para Santa Casa, para a Central Hospitalar, para fazer os cuidados, né, na UTI. Nesse período vem assim, um recurso destinado para atender as pessoas com gripe? Exclusivo não. O que tem é a medicação que foi fornecida para todos, as solicitações que foram feitas, né, todas as prescrições médicas foram atendidas e aqui a gente mantém o plantão 24 horas com profissionais sempre em alerta para qualquer necessidade. Porém, recurso específico para os municípios para atender a gripe não houve diretamente, mas as necessidades que os municípios tinham estavam sendo atendidas. E a gripe, que não tivemos em 2010, não tivemos em 2011, ou seja, tivemos, sempre teve caso e sempre vai ter, mas não em uma larga escala a ponto, né, de tornar estado de alerta. Mas esse vírus já faz parte do nosso meio, desde que ele entrou dentro do país. Né? E então, de agora em diante, não vamos mais deixar de ter o H1N1 circulando, porém as pessoas vão adquirir resistência. São caracterizados normalmente por febre, né, febre elevada, tosse, coriza, dor de garganta e dor no corpo. E contando também com mal-estar geral que deixa a pessoa em estado de prostração. Ela tem a duração de 5 a 7 dias e normalmente hoje tem uma evolução mais amena do que em 2009. É feito através do exame laboratorial, coletado amostra de secreção de nariz e de garganta, né, que é encaminhado para o Laboratório Central do Estado. Ele é disponibilizado durante a campanha de vacinação do idoso, que agora foi estendido para outros grupos, né, grupos como crianças de 6 meses a 2 anos, para gestante, indígena e para os profissionais de saúde. Vai fazer uma avaliação clínica e é recomendado a indicação do Tamiflu, se o médico assim achar que deve. Contato com superfícies contaminadas, como mesas, fechaduras e corrimões de escadas, constitui uma forma de transmissão do vírus. Ao tossir ou espirrar, cubra o rosto com lenço ou papel toalha. Lave as mãos com água e sabão. Use álcool gel e evite aglomerações de pessoas. Rise when I gave the word. Now in the